Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem assassinado a bala no Cabo de Santo Agostinho. Ladrões assaltam e matam pastor evangélico a tiros no bairro de Rio Doce. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas foram registrados em Pernambuco 14 assassinatos, 11 dos quais ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.996 homicídios, sendo 1.594 no interior e 1.402 no Grande Recife. Mulher é presa suspeita de tentar aplicar golpe no Banco do Brasil. Mais detalhes com o repórter Leonardo Baltar. A suspeita foi trazida pelos policiais para esta delegacia que fica no centro do Recife. A mulher, que não teve a idade nem o nome revelados, seria uma ex-integrante das Forças Armadas. De acordo com o delegado João Brito, ela usou uma documentação de outra pessoa para tentar um financiamento de R$100 mil no Banco do Brasil. Uma pessoa, utilizando-se de numeração de outra pessoa que era membro das Forças Armadas, um sargento do Exército, usou essa numeração inidoneamente e aproveitou-se desse número para montar, em relação ao cadastro do Banco do Brasil, a retirada de um empréstimo, mas que não iria recair nela. Mesmo sem ser militar há mais de 2 anos, a suspeita foi ao banco com uma farda do Exército. Ainda segundo o delegado, a mulher argumentou que tentou o golpe por estar em dificuldades financeiras. A gente vê que a quantia é muito desproporcional e o que na verdade existiu é uma ganância de fazer uma situação inidônea em detrimento e retirar ilicitamente do Banco do Brasil uma quantia. Ela vai responder por tentativa de estelionato e falsificação de documentos. Agora a polícia investiga se foi um caso isolado ou se existem outras pessoas envolvidas. Leonardo Baltar para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Engenheiro denuncia que foi agredido por seguranças de uma casa de eventos na zona sul do Recife. A confusão começou depois que faltou energia no local e ele começou a gravar vídeos mostrando a situação. Maicon Carvalho com os detalhes. O engenheiro Ozandi Frazão, de 31 anos, tem ferimentos e escoriações em várias partes do corpo. Ele afirma que na noite do último sábado participava de uma confraternização com os amigos em uma boate no bairro de Boa Viagem, quando faltou energia elétrica. O engenheiro alega que todas as pessoas foram impedidas de sair da boate. Ele e outros clientes começaram a questionar sobre a devolução do valor de R$55 cobrados na entrada para dar direito às apresentações musicais. Ozandi conta que pegou o celular para gravar a situação e foi abordado por um suposto funcionário do estabelecimento. Segundo ele, o homem tentou impedir o vídeo e nesse momento teria sido cercado por 3 seguranças. Os seguranças vieram para cima de mim e começaram a me agredir, tentando me asfixiar, e me jogaram no chão, tentando me imobilizar e dando chutes, bufetes. Nenhum deles vieram falar comigo, chamaram a polícia só ouviu o lado deles, os policiais não vieram até mim para saber dos fatos, só ouviram o lado do agressor, inclusive, e disse que o agressor estava correto, porque não deveria estar filmando. Ainda constrangido com a situação, ele pede por justiça. Quero uma explicação, eu quero justiça, eu quero que eles venham falar comigo, me dê o nome dos identificados, dos agressores, como também dos policiais que fizeram parte do meio. Maicon Carvalho para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Em Goiânia, a polícia investiga correspondente bancário que recebeu dinheiro, as faturas, mas não repassou às empresas. Os detalhes com a repórter Diandra Monteiro. Três homens foram emboscados e assassinados
com disparos de arma de fogo. Tiros de pistolas .40 e 380 no sítio Pau Santo, em Santa Maria do Cambucá, no agreste do estado. As vítimas identificadas como sendo Jackson Macedo Gonçalves, de 29 anos, Maciel Barbosa Silva, 32 anos, e Aleph Francisco Alves Barbosa, 18 anos. Eles haviam acabado de sair de um bar denominado Cabaré da Zélia em um carro. Estavam os três em um carro saindo do local quando foram emboscados e assassinados por elementos em 2 motocicletas. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O triplo homicídio ainda está sendo investigado pela polícia e até agora ninguém foi preso. Vamos saber com a repórter Diandra Monteiro os detalhes deste caso que aconteceu em Goiânia, onde a polícia investiga o correspondente bancário que recebeu dinheiro, as faturas, mas não repassou às empresas. As vítimas procuraram a delegacia da cidade, onde registraram um boletim de ocorrência. Sônia Alves foi uma delas. A dona de casa denuncia que no mês passado procurou o correspondente bancário para fazer o pagamento de 2 faturas de cartões de crédito, mas depois de alguns dias descobriu que o valor não foi repassado para o banco e as contas continuavam em aberto. Quando foi o mês passado que eu vim pagar a minha fatura e a da minha mãe, foi que eu vim descobrir agora que já fechou uma na outra. Tem uma que eu já estou com quase 2.000, junto com a fatura e os juros. Desde quinta-feira que ela não abre mais aqui. Quando a senhora diz ela, é justamente a pessoa responsável pela empresa. A pessoa responsável pela empresa. O mesmo aconteceu com o microempreendedor Claudecir da Silva. No caso dele, o prejuízo foi de quase R$3.000. Paguei para mais de R$3.000 e eles não repassaram dinheiro para o banco. E o banco está me cobrando essa dívida, que todo dia, com a quantidade de ligação que ele faz para mim, não é brincadeira. Não é brincadeira. É mais de 100 ligações que o banco faz para mim, rapaz. E eu não concordo com isso não. Além do pagamento de faturas de cartões, o correspondente bancário que funcionava numa galeria no centro da cidade de Goiânia também recebia valores de contas de consumo, como detalha Severino Silva. É horrível. Diandra Monteiro, Rádio Jornal, Rádio Notícia. Escalada da violência num dos bairros mais populosos da Zona Oeste do Recife, a Várzea, tem alterado a rotina dos moradores. Amanda Remídio. Moradores do bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife, vêm reclamando frequentemente da onda de violência que cresce na região. Câmeras de segurança registraram mais um crime no local. Um assalto que aconteceu na rua Eduardo do B. A vítima da vez foi um motorista que estava descansando dentro do carro e acabou com o veículo roubado. A insegurança, segundo os moradores, é reflexo da falta de policiamento. A comerciante Severina Maria, que tem um estabelecimento na mesma rua, diz que presenciou o assalto e ligou para a polícia, mas nenhuma viatura apareceu. Não fazer nada. Eu liguei para a polícia, mas o moço não atendeu. Aí eu não vinha para fim, né? A sensação de quem vive pela região é de medo e insegurança. A moradora do bairro, Iracema Lima, diz que mesmo investindo em câmeras e reformas no muro da residência para tentar evitar ações de criminosos, ainda não se sente tranquila. A forma de se proteger, né? Que na verdade mesmo, proteger não protege, né? Mas já inibe um pouco, né? Procurada a respeito do monitoramento da região, a Polícia Militar informou que a segurança no bairro da Várzea é feita através de viaturas tanto pela manhã como no período da noite, reforçada por motos. A PM pede ajuda dos moradores, solicitando a colaboração através do registro das ocorrências no número 190. Amanda Remígio, Rádio Jornal, Rádio Notícia. Um rapaz com cerca de 30 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo, principalmente na cabeça, na travessa da rua Engenho Titaré, comunidade da UR3, no bairro do Ibura. Crime praticado por elementos desconhecidos. No local, a polícia encontrou um celular que pode ajudar nas investigações. Silvio Vieira da Silva, de 37 anos de idade, foi baleado na cabeça em um mercadinho em Nossa Senhora do Oi, Pojuca, por elementos desconhecidos. Silvio Vieira da Silva foi trazido aqui para Recife para o Hospital da Restauração, mas não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e faleceu.
Rafael da Silva, jovem de 21 anos de idade, foi assassinado com um tiro na cabeça na Avenida Bela Vista, na Feira de Frutas, em Nova Cruz, Santa Cruz do Capibaribe. Crime praticado por 2 elementos desconhecidos. Jovem assassinado a bala no Cabo de Santo Agostinho. Ladrões assaltam e matam pastor evangélico a tiros no bairro de Rio Doce. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Anderson Robson Gonçalves de Santana, 33 anos de idade, conhecido como Tim Maia, residente na cidade de Carpina, onde trabalha carregando bancos na Feira Livre. Ele foi assassinado com pedradas na cabeça em via pública no loteamento Pindorana, em Tracunhaém. Crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo de Tim Maia, Anderson Robson Gonçalves de Santana, foi trazido aqui para Recife para o IML. Anderson Robson de Santana, 33 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Antônio Felipe de Souza, loteamento Pindorana, lá em Tracunhaém. Crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo dele foi trazido aqui para Recife para o IML. Jefferson João da Silva, de 18 anos de idade, e Anderson Gonçalves da Silva, 18 anos também, eles foram baleados no sítio Chão de Lajeiro, em Lagoa dos Gatos, por Carlos André Bezerra Lins, por causa do roubo de uma galinha, confusão por causa do roubo de uma galinha, e daí o Carlos André meteu bala nos dois. Jefferson morreu na hora e Anderson foi socorrido no hospital local. Uma mulher foi assassinada no Engenho Caraçu, em Bezerros, na Mata Sul do estado. Gessiane Maria da Silva foi encontrada sem vida, apresentando várias lesões provocadas por objeto pérfuro cortante, e o suspeito do crime, o companheiro dela, Carlos Bezerra de Souza, de 40 anos de idade. Momentos depois, ele havia deixado a filha do casal na casa de um irmão dele e depois subiu de motocicleta para um balneário conhecido como Bica do Bira. Ele cometeu um feminicídio, está desaparecido. A motocicleta dele faltou combustível e foi abandonada. O corpo de Gessiane Maria da Silva foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. Um ex-interno da FUNASA, acusado de vários crimes, inclusive na semana passada havia sido apreendido com 2 motos roubadas. Ele foi assassinado a bala na PE 217, no município de Pesqueira, no Agreste do estado. Maicon Rodrigues da Silva, foi trazido o corpo dele para o Instituto de Medicina Legal. Aliás, foi levado para Caruaru. O porteiro José Rodrigues da Silva, de 60 anos de idade, residente na rua Júlio Simões, o engenheiro, no bairro Pinheirópolis, em Caruaru, no Agreste do estado. Ele estava dormindo com a esposa dele quando acordou com um ladrão levando uma gaiola com um pássaro dele. Ele pegou a bicicleta, foi atrás do criminoso, que acabou matando ele a pauladas. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Um homem que estava desaparecido há mais ou menos 6 dias foi encontrado morto em estado de decomposição na rua Gersina Carneiro, no bairro do Cajé, em Carpina. José Inácio de Lima tinha 63 anos de idade, tinha problemas mentais e a causa-mortes ainda é desconhecida. Uma batida envolvendo 2 motocicletas deixou um homem morto na PE 217, no município de Venturosa, no Agreste do estado. O trabalhador rural João Batista Barbosa, 45 anos de idade, chegou a ser levado para o hospital em Arco Verde. O outro motoqueiro, sem identificação, foi socorrido, mas ninguém informou o estado de saúde dele. O Ayrton Barbosa da Silva, de 22 anos de idade, foi agredido com golpes de gargalo de garrafa durante uma briga no município de São Bento do Una, no Agreste do estado, por um elemento desconhecido. Ele foi levado para o hospital local, onde ele foi em seguida removido para o hospital da Restauração. Na rodovia BR-101, altura do quilômetro 149, em Ribeirão, na Mata Sul do estado, um carro não identificado atropelou uma motocicleta e matou na hora um casal, o homem de 37 anos e a mulher de 50 anos. E os corpos foram trazidos aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal.
O ônibus da empresa Borborema, que fazia a linha Rio Doce Piedade, foi assaltado na Avenida Sigismundo Gonçalves, na Praça do Jacaré, em Olinda. Os marginais quebraram inclusive uma janela de vidro da porta dianteira do coletivo e desapareceram. O mototaxista André Soares Lima da Penha, ele foi baleado na Avenida Mariana Malha, no bairro da Matriz, em Vitória de Santo Antão, por um passageiro que teria anunciado o assalto. Ele, o mototaxista André Soares Lima da Penha, foi socorrido no hospital João Murilo, lá mesmo em Vitória. Maria Lúcia da Silva, de 52 anos de idade, residente na Sexta Travessa da Rua 13, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, foi agredida a bala pertinho do Colégio Modelo, lá em Ponte dos Carvalhos. Atentado de autoria e motivos não informados. Inicialmente, Maria Lúcia da Silva foi levada para o Hospital Jamaci de Medeiros, lá mesmo no Cabo, de onde foi em seguida removida para o Dom Helder Câmara, onde foi submetida à cirurgia. Outra mulher, Maria Isabel Pereira da Silva, de 20 anos, foi alvejada com disparos de arma de fogo na churrascaria Serrano, localizada à margem da BR-232, no bairro da Sucupira, em Arco Verde, por 2 homens numa motocicleta. Um dos caras foi identificado, um dos atiradores foi identificado como sendo o tal de Jacaré. E de acordo com informações, o atentado foi a mando do ex-companheiro dela, Maria Isabel Pereira da Silva, que foi socorrida no Hospital Regional em Arco Verde. O mototaxista Zalmon Souza da Silva, ele pegou um passageiro que acabou assaltando ele, levando o celular e a carteira porta-cédula dele. Após o assalto, Zalmon sofreu um acidente na BR-408 em Carpina. Ele foi levado para a unidade mista Francisco de Assis Chateaubriand, lá mesmo em Carpina. Odilon Silvânio da Silva, de 55 anos de idade, foi agredido a facada durante uma briga na estrada de acesso à Lagoa dos Ramos, no loteamento Primavera, em Carpina, por elementos desconhecidos, e foi levado para a unidade mista local. Um adolescente de 17 anos foi esfaqueado pela própria mãe de 38 anos durante uma briga no município de Belo Jardim, no Agreste do Estado. O menor foi socorrido no hospital local e a mãe foi presa e encaminhada à delegacia local. No município de Canhotinho, uma mulher acabou detida pela polícia militar, armada com a faca peixeira. Ela teria ameaçado o ex-companheiro dela e também um conselheiro tutelar. Ela foi encaminhada à delegacia local, onde foi autuada em flagrante. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Aniversariantes de hoje, terça-feira. Cristiano, ele mora na Barreira do Rosário, em Olinda, está aniversariando. Aniversariante da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes. O sargento PM Zuílio Bezerra da Silva. E agradecendo a rapaziada sintonizada com a gente aqui no Jornal, em Camaragibe, Carlinhos Caetano e a esposa Dilza, Betânia e Maria Cândida, ex-aluna da Escola Clotilde de Oliveira, Dona Bá, da padaria em Arthur Luguinho, ela e o filho dela, o sargento PM Almir, os orientadores da integração de Igaraçu, Evandro e o Tiago Cururi. Na Campina do Barreto, Carlos Alberto, motorista do SAMU, e Afonso da Eletrônica. Alcides e Ilza da Barraca do Costa, no Alto do Guilhermino. O nosso amigo Clóvis Filgueira também está ligado com a gente aqui na Jornal. Os comissários José Carlos Vicente Neto e Dodó, que mora no Maranguapinho. Ambos são lotados na delegacia de Paulista. A rapaziada do Campal, inclusive o presidente Paiva e os diretores, Luiz Carlos Tatu e o comissário Euclides, esposa de Marisa, monta em Ponta de Pedras e anda da Lolita em Carne de Vaca. E a turma da SEASA está sempre ligada com a gente aqui na Jornal, inclusive o presidente Gustavo Melo e os diretores Pedro Veras, Rafael Suassuna e Paulo de Tasso, e também o segurança Eziel, seu João Jorge Jadson, dos Produtos Igual, lá em Igaraçu. Mário Sérgio e o pai dele, Amaro Bal, lá no Engenho Maranguape Paulista, estão ligados com a gente aqui na Jornal. É dizer, Edileuza da Chororota e o esposo dela, motorista de ônibus aposentado da antiga São Paulo, Reginaldo Regis, e ambos estão na segunda travessa São José, em Passarinho, Olinda. Edileuza, inclusive, completou no último dia 3, 67 anos de idade. No sítio Jaguaribe, sítio Santo Aleixo, em Abreu Lima, Dona Dorinha e o filho Neemias.
a ex-aluna da Clotilde de Oliveira, Marli Cândido, e o primo dela, de Escada, José Cândido de Araújo, que é filho de José de Cabedelo, na Paraíba. Zacarias do Brega tá ligado com a gente na Vila dos Milagres. Dona Edileuza, irmã de Careca, mora na UR1, no bairro do Ibura. Em Afogados estão lá Doda Treinador e os policiais rodoviários federais Zito e Josias da Escolinha. Manuel Biratá, da Mortuária Caminho da Paz, em frente ao Hospital Getúlio Vargas. Um garoto de 8 anos de idade foi atropelado na UR1 Ibura e socorrido no Hospital da Restauração. De acordo com informações, o menino teria sido atropelado por 2 elementos suspeitos que estavam numa motocicleta roubada, fugindo da polícia. Os suspeitos foram presos em flagrante, um deles com fratura numa perna. Um homem identificado apenas como Anildo, 42 anos de idade, foi espancado brutalmente por elementos desconhecidos e socorrido na emergência do HR. Bruno da Silva Pinho, 39 anos, residente na Rua do Girassol, na Muribequinha, em Jaboatão dos Guararapes, foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração, muito machucado, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. Everson Jonatas da Silva Souza, 25 anos de idade, foi agredido a facadas na Fazenda Ticum, em Floresta, por Marcos Antônio dos Santos Souza, 47 anos, conhecido como Barrinha, irmão do dono de uma festa de vaquejada onde ocorreu o caso. Everson foi socorrido no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. Rafael José dos Anjos Gomes foi agredido a bala em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, tentado de autoria e motivos não informados. Ele foi levado para o Hospital Jamaci de Medeiros e em seguida removido para o Dom Helder Câmara. Paulo Alexandre de Lima Júnior, 32 anos de idade, residente na Rua do Dendezeiro, no Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi baleado numa barbearia do Guine, lá no Cajueiro Seco, por 2 elementos desconhecidos. Ele foi levado inicialmente para o Hospital de Prazeres e depois removido para o Dom Helder Câmara. De acordo com informações, ele seria usuário de drogas e na semana passada se envolveu numa briga com 2 mulheres e foi agredido por elas no Bar da Galega. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem assassinado a bala no Cabo de Santo Agostinho. Alex Cauã, jovem com 18 anos de idade, foi assassinado a bala quando bebia com alguns amigos na primeira travessa 1º de Maio, ou Rua dos Pescadores, como é conhecida também, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. 2 elementos cometeram o crime e, de acordo com informações, teriam sido Daniel, um tal de BK, que em seguida fugiram numa motocicleta XRE 300 cilindradas cor branca. A única informação é de que o jovem que morreu seria usuário de drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Ladrões assaltam e matam pastor evangélico a tiros no bairro de Rio Doce. A notícia com a repórter Carolina Guibo. A dor da família refletia o sentimento de tristeza. A vítima, Wilson Paiva do Nascimento, de 55 anos, foi assassinada após reagir a uma tentativa de assalto que aconteceu na loja de conveniência localizada no bairro de Rio Doce. Segundo o delegado responsável pelas investigações, o homem, que era contador e pastor, tentou parar o assaltante e acabou sendo baleado no tórax. A vítima fatal era um cliente da conveniência aqui do posto de combustível, teve o anúncio do assalto e a vítima reagiu, tentou tomar a arma do ladrão, o ladrão então entrou em dano corporal e atirou, fez disparos, ou alguns disparos contra a vítima, ela caiu morta já, sem chance de defesa, e o ladrão está em fuga. A vítima trabalhava a cerca de 400 metros de distância do local do crime. Ele era uma pessoa muito querida, que frequentava o local quase que diariamente. Ele deixa 2 filhos, um sentimento de saudade e revolta. Câmeras de segurança gravaram a ação do bandido. Para a polícia, trata-se de crime de latrocínio, roubo seguido de morte.
Carolina Guibo para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade continua em plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.